primeiro ponto é a gente mudar um pouco sobre falar de vitamina D, o conceito de vitamina D, né? Na verdade, a vitamina D ela é um pró-hormônio. A gente tem esse título de vitamina, mas é um pró-hormônio. Só para a gente contextualizar isso rapidinho, essa vitamina D ativa, que a gente chama de calcitriol, ela começa basicamente pelo metabolismo na pele. Nós temos uma estrutura chamada de 7-dihidrocolesterol. É um nome um pouquinho diferente, mas quando os raios UVB batem na nossa pele, a gente começa uma cascata de reações que vão fazer com que a gente tenha a síntese dessa vitamina D. Essa estrutura, esse dihidrocolesterol, vai bater lá no fígado, vai sofrer um primeiro processo, a gente chama de hidroxilação, depois vai bater nos rins, gerando então esse calcitriol. E de fato, esse calcitriol, que é essa vitamina D, ela tem um importante papel lá nos nossos genes de ativar, ou ligar ou desligar um determinado gene. Por que pessoas que têm as mesmas concentrações de vitamina D no organismo podem ter respostas completamente diferentes? E aí isso é um ponto interessante, porque se a gente parar para pensar nessa analogia que eu estou trazendo aqui da biblioteca, se você for na Biblioteca Municipal do Estado de São Paulo e for na Biblioteca Municipal do Estado de Santa Catarina, nós vamos entender que existem layouts diferentes. E esses layouts, essa forma de organização, a forma com que determinados livros de receitas estão abertos, ou seja, genes mais expostos, ou aquelas caixas que são lacradas, isso modifica o acesso dessa vitamina a esses genes. Então é por isso que muitas vezes, apesar de níveis satisfatórios de duas pessoas, a resposta pode ser completamente diferente. Então há a necessidade hoje, né, o que a gente fala de elementos de resposta à vitamina D, é justamente entender, e aí isso em laboratório já começa a ser pesquisado, de se existem essas diferenças, qual é a concentração dessa vitamina D que essa pessoa precisa para acessar essa identificação direta com alguns genes, né? Porque se a gente parar para pensar no fim das contas, a gente tem polimorfismos ou alterações nessa ligação da vitamina D com o crachá, que é o receptor de vitamina D. Essa chave mestra pode estar um pouquinho mais gasta no indivíduo do que particularmente no outro. Existem polimorfismos, por exemplo, no transporte da vitamina D. Eu sempre brinco e digo assim, o que é esse transporte da vitamina D? Ela pode determinar, né, digamos assim, esse bibliotecário, que é o calcitriol, o tempo que ele vai chegar naquele gene, ou se ele vai chegar em tempo, ou se ele não vai chegar. Então a gente tem polimorfismos também nesse transportador. Então você pode ter transportes dessa vitamina D mais eficiente em um indivíduo do que no outro. Então quando a gente pensa nos elementos de resposta à vitamina D dentro dessa codificação genética, a gente entende essas particularidades e a ciência começa a pesquisar então justamente esses pontos no qual saber qual a forma, a dose e o tempo de exposição dessa vitamina D num determinado paciente para que de fato a gente consiga ter uma responsividade maior da ação dessa vitamina D. Então esse é o grande detalhe dessa relação com a vitamina D. Sim, ela de fato tem uma ação direta nos nossos genes, mas aí existe essa particularidade, que é a forma com que ela acessa e codifica a informação. O que não devemos é negligenciar o monitoramento da vitamina D na prática clínica. Esse é o principal ponto. E aí, quando a gente fala de níveis satisfatórios de vitamina D, a gente tem dados epidemiológicos que colocam níveis satisfatórios para essa vitamina D. Contudo, quando a gente pensa em respostas imunológicas, a gente tem até algumas recomendações para níveis um pouco mais elevados dessa vitamina, dessa 25-hidroxivitamina D no sangue. Contudo, o que a ciência está mostrando hoje é, na verdade, trazendo mais pesquisa, buscando entender alguns desfechos, né, algumas ferramentas de análise, é a grande verdade. A gente não tem isso disponível em laboratórios clínicos, mas é entender em função dessa variabilidade genética, ou seja, esse layout dessa biblioteca que cada um carrega consigo, qual seria
a concentração ideal de vitamina D para que de fato eu tivesse aquela resposta ou numa célula imunológica ou numa célula estrutural, né, pensando numa célula muscular. Então esse é o grande ponto de interrogação, que é tornar essa leitura mais acessível para que de fato a gente consiga ter uma prescrição mais assertiva da vitamina D. Agora, no momento, o que a gente precisa entender é o não negligenciamento no monitoramento da vitamina D. Fechar os olhos para níveis, a princípio, que são considerados satisfatórios para a vitamina D é um grande erro. Devemos estar constantemente tendo ela monitorada. Tomar ou não tomar a suplementação de vitamina D ou ficar só com a exposição solar? Bom, a gente tem determinadas regiões no Brasil que tem as estações do ano muito bem definidas. Por exemplo, a minha região eu tenho as estações do ano muito bem definidas. De fato, quando a gente pensa no verão, a gente tem uma grande exposição aos raios UVB e a gente tem aquela metabolismo do 7-hidroxidehidrocolesterol pegando e direcionando para a síntese de vitamina D. Contudo, passado o verão, começam a ver as estações onde a gente deixa de se expor, está cada vez mais fechado e é interessantíssimo. Por exemplo, na minha região, eu percebo claramente alterações nos exames clínicos, nas análises clínicas, quando a gente pensa em marcadores laboratoriais de vitamina D, da 25-hidroxivitamina D, né, que seria essa primeira etapa de hidroxilação da vitamina D. E é interessante porque nessas horas, frio e baixa exposição solar, obviamente todo mundo está agasalhado. Então a gente vê claramente essa redução dessas concentrações. Então a suplementação acaba sendo extremamente importante nesse cenário para colocar os pacientes com níveis satisfatórios de vitamina D. Uma opção interessante que eu gosto bastante e uso na minha prática clínica é a suplementação da Nutrify. A gente tem a recomendação em soft gel, né, que aporta ali em torno de 2.000 unidades internacionais. E isso também pode ser feito em gotas. 5 gotas também gera em torno de 2.000 unidades internacionais de 25-hidroxivitamina D. Na verdade, a vitamina D3. Então, fica aí como uma opção de suplementação nesses períodos cujos é necessário utilizar e se manter dentro de níveis satisfatórios de vitamina D.